Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, bem-vindos à nossa caminhada no livro de Atos. Hoje chegamos à nossa 37ª mensagem e vamos continuar o texto de Atos capítulo 16. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 16, onde nós vamos continuar a série no livro de Atos dos Apóstolos. Na semana passada, na mensagem da semana passada, nós vimos o começo da segunda viagem missionária de Paulo. E esse começo teve um planejamento interrompido por uma forte discordância entre Paulo e Barnabé, aquele que havia sido seu principal companheiro na primeira viagem, e a discordância era sobre levar ou não o jovem João Marcos, que havia abandonado a primeira viagem. Como resultado dessa discordância, irmãos, Barnabé e Marcos formaram uma equipe e rumaram para Sudeste, para Chipre. E Paulo e Silas, seu novo companheiro, formaram uma outra equipe e seguiram para o Norte, sendo depois acrescentados de Timóteo e Lucas, eventualmente, a essa equipe missionária. Duas vezes, essa equipe de Paulo tenta ir para uma direção rumo à Ásia, mas duas vezes os seus planos foram impedidos, interrompidos pelo próprio Deus. O texto diz o Espírito Santo e depois o Espírito de Jesus. Mas eles, por outro lado, um terceiro evento ocorre, eles recebem um apelo, um pedido de ajuda para que eles rumem em direção oposta àquela que eles queriam e possam ir para a Macedônia, que é localizada hoje aproximadamente ali no norte da Grécia, no nosso mapa moderno. Portanto, já o continente europeu. E com esses acontecimentos que vimos na semana passada, nós confirmamos este grande tema, grande guarda-chuva do livro de Atos, o qual, como eu já mencionei, já devemos com certeza ter decorado. Vamos lá? Apesar da oposição, a Igreja de Cristo cresce triunfante, proclamando o Evangelho da salvação. Este é o tema geral do livro de Atos, desde o capítulo 1 até o último capítulo, que temos comprovado semana após semana. No texto de hoje, Atos 16, a partir do versículo 11, nós continuaremos e terminaremos este capítulo 16, no qual nós veremos outros tipos de oportunidades evangelísticas para Paulo e a sua equipe. Diferente das estratégias que nós vimos deles irem, por exemplo, às sinagogas, procurarem os judeus ali primeiro, desta vez terão menos controle daquilo que vai acontecer, mas nós vamos ver que o Senhor está no controle de todas as coisas. As estratégias de Paulo não fugiam também do controle de Deus, mas agora, chegando a esta nova região, direcionados por Deus na Macedônia, Paulo e Barnabé, agora Barnabé não está mais, Paulo e Silas e a sua equipe estão, digamos assim, em novo terreno. Estão em um episódio inédito do seu trabalho missionário. E Deus, então, intervém, dando a eles oportunidades para a pregação do Evangelho. Então, na mensagem de hoje, irmãos, a palavra de Deus vai nos ensinar o seguinte: o controle de Deus sobre as circunstâncias promove o progresso do Evangelho. O controle de Deus sobre as circunstâncias promove o progresso do Evangelho. Isso é algo, meus amados, que nós não vemos, é claro, apenas no capítulo de hoje e apenas nas páginas da Bíblia. Em muitas circunstâncias, eu tenho percebido que Deus faz coisas que nós não esperávamos que fosse desse jeito. Deus faz coisas que são diferentes daquelas que nós achávamos que iria acontecer. E ainda assim conduz o caminho para que o Evangelho, para que a sua obra possa crescer. Uma coisa muito próxima a nós que eu posso mencionar agora é a própria crise no país vizinho. Por força socioeconômica, multidões estão sendo deslocadas para o nosso país e também para outros países, especialmente a Colômbia, por causa, é claro, da situação que a Venezuela está passando. E nós temos aqui alguns queridos que são desse país. E por causa disso, meus amados, algo está sendo também feito por Deus na vida dessas pessoas. As circunstâncias parecem que foram promovidas apenas por homens, no caso por autoridades daquele país, mas Deus usa inclusive isto para que Ele possa cumprir o seu propósito na vida das pessoas. Como, por exemplo, a nossa querida irmã, que hoje estivemos aqui orando e nos despedindo.
Isso é apenas um exemplo para mostrar, meus irmãos, que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor, como diz a Escritura de Sabedoria no Antigo Testamento. Portanto, hoje nós vamos ver, meus irmãos, como que Deus vai mexer na vida de Paulo, Silas e a sua equipe para comprovar que, apesar das circunstâncias parecerem adversas, Deus está no controle e a obra do Evangelho continuará a despeito do que está acontecendo. Quero convidar você a irmos para o texto a partir do versículo 11 e lermos até o versículo 15, numa primeira parte da nossa mensagem de hoje. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, Atos 16, todos juntos, a partir do versículo 11. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e, no dia seguinte, para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para entender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa, e nos convenceu. Nesta primeira parte do nosso texto de hoje, meus amados, a palavra de Deus nos ensina que o progresso do Evangelho pode vir de situações espontâneas de proclamação. O progresso do Evangelho pode vir de situações espontâneas de proclamação. Nosso texto, então, começa no versículo 11, com a continuação, como eu disse, da segunda viagem missionária de Paulo. Partindo de Troade, pegaram um bom vento, porque rapidamente chegaram a Samotrácia, e chegando a Neápolis, eles viajam 16 quilômetros por uma via romana chamada Via Egnácia. Essa via foi construída no 2º século a.C. e existe até os dias de hoje. Eu acho que os romanos podiam dar umas aulas sobre como fazer estradas para o mundo moderno. É claro que não é uma estrada retinha, um asfalto retinho é feito de pedras, mas existe até o dia de hoje e transformou-se até em um ponto turístico ali naquela região. Portanto, no verso 12 eles chegam a Filipos, na Macedônia, como era o plano, o objetivo da equipe de Paulo, desde que receberam aquela visão na cidade de Troade de um jovem, de um mancebo, que fazia este apelo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Não com algum tipo de ajuda humanitária eles chegam até a Macedônia. Eles não chegam ali também, meus irmãos, para promover algum socorro aos pobres. O apelo por ajuda que aquele jovem faz na visão de Paulo não é certamente por causa dessas razões. Certamente havia necessitados, havia pobres, havia pessoas que precisavam de ajuda na Macedônia. Porém, aos olhos de Deus, a ajuda mais necessária que aquela região tinha era a carência do Evangelho. E eu acho isso um ponto interessante, meus irmãos, porque há todo um movimento no meio evangélico, social ou sociológico, mudando a agulha da nossa missão para uma missão humanitária. Veja bem, não me entenda mal. Você deve estender a mão ao necessitado. Quando nós tivemos na nossa EBD, alguns anos atrás já, praticamente, acho que 2 anos, uma aula sobre finanças, foi deixado bem claro que é importante que o cristão tenha esse orçamento, um espaço para estender a mão ao necessitado. Você deve ofertar na obra, mas você deve ajudar também o necessitado. Contudo, não é a função da igreja. Você não encontra no Novo Testamento em lugar algum a igreja como organização, como corpo, como instituição sendo chamada para essa missão. Isso é interessante. O cristão individualmente, sim. O cristão pessoalmente, sim. Mas não a igreja como um todo. Isso não é interessante? E você vê exatamente na viagem de Paulo que a ajuda que ele leva àquela região é o auxílio principal do Evangelho, porque nesse quesito eles eram verdadeiramente pobres e miseráveis. Muito bem. Filipos, esta cidade a qual eles chegam, ficaria
bastante conhecida pela cristandade, por nós, inclusive, por causa da carta aos Filipenses, né, em Filipos, que Paulo escreveria por volta de 15 a 20 anos depois disso que está acontecendo. E ele escreve essa carta, irmãos, durante o seu aprisionamento, o aprisionamento que você encontra no final do livro de Atos. Ou seja, toda essa narrativa vai passar, e quando Paulo está preso no final do livro de Atos, ele escreve a essa igreja, uma igreja que ele tinha um grande afeto, uma grande admiração, um grande amor por esses irmãos. Nós já passamos pela carta de Filipenses alguns anos atrás, neste mesmo púlpito. E aqui, meus irmãos, esta cidade é identificada por Paulo como uma colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Portanto, Filipos era uma cidade muito importante. Ela tem esse nome por causa de Filipe o Grande, né, o imperador, o conquistador macedônio, que conquistou esta cidade e depois, é claro, os romanos tomaram quando subiram ao poder. Bem, ali nessa cidade, meus irmãos, eles ficaram vários dias, diz o texto. E é possível que Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, este é os 4 nomes desta equipe missionária agora, estivessem esperando para discernir e entender o que deveriam fazer e como deveriam proceder. Este é Campo Novo. Aqui, talvez eles não poderiam utilizar a mesma estratégia que em outros lugares. E eles passam alguns dias percebendo, buscando o que fazer. Agora perceba, a parte essencial de quando nós queremos, irmãos, a vontade de Deus, a estratégia de Deus para a obra missionária, a estratégia de Deus para a nossa igreja, para a nossa vida, para a nossa família, é a oração. Exatamente isso que Paulo e seus companheiros fazem. No verso 13, eles saem um pouco da cidade no sábado, cerca de 1 milha, fora de Filipos. Hoje ela ainda existe, as ruínas, né? Existem as ruínas de um lugar de oração. Talvez seja esse a qual eles se reuniram. E eles buscam, portanto, um lugar de oração. Essa saída da cidade, meus irmãos, é claro que nós não estamos pensando numa moderna cidade, com todo o seu barulho, com todo o seu burburinho, carros, etc. Porém, para a realidade da época, para a mentalidade da época, a cidade é já um lugar agitado. E para buscar a Deus, muitas vezes, nós precisamos de tranquilidade, até mesmo de isolamento, para que nós possamos ter um lugar tranquilo, para ter um tempo de oração produtivo. Eu não sei quantos aqui já tiveram essa experiência, já buscaram. Você não precisa escalar um monte de 500 metros de altitude. Você pode simplesmente ir para um parque, para o fundo do seu quintal. Ir para um lugar de isolamento e tranquilidade para ter um tempo com Deus. Especialmente, meus irmãos, porque nós vivemos em dia onde às vezes não passa um segundo sem que, como já aconteceu aqui 3 vezes desde que eu comecei a pregar, o seu celular vibrar. Ou fazer um plililim e você já é distraído. E se você tem uma tendência a não perder a última notícia, a última mensagem, o último contato, você está todo o tempo checando aquilo que está acontecendo. Então, já é um ensino da parte desse texto, deixar o burburinho, deixar a bagunça, deixar o barulho e buscar um lugar tranquilo para ter um tempo de oração. Esse era o plano de Paulo e a sua equipe. Mas algo mais vai acontecer aqui. Bem, esta cidade, meus irmãos, tendo sido colonizada por cidadãos romanos, especialmente por soldados, ela provavelmente tinha uma população judaica muito pequena, tanto que ela não tinha uma sinagoga. Por isso a dificuldade de Paulo e equipe de executar a mesma estratégia que tinham feito em outros lugares. Contudo, eles acham esse lugar de oração mencionado no versículo 13. E essa, inclusive, é uma expressão tipicamente judaica, lugar de oração. Nós não sabemos, irmãos, se aqui eles encontram um lugar de oração que outros consideravam lugar de oração, talvez os poucos judeus que haviam nesta cidade, ou esta é apenas uma forma de Paulo descrever o lugar, certo? Sendo ele judeu, uma forma bem judaica de descrever o lugar. Não sabemos, mas o fato é que eles chegam a esse lugar e diz o texto que uma conversa é iniciada com as mulheres que estavam ali. Seriam elas judias também? Não sabemos. Mas nós sabemos que dentre elas havia uma mulher de nome Lídia, da cidade de Tiatira. Tiatira é uma cidade que você vai lembrar dela mencionada lá nas cartas de Apocalipse. Lembra disso? Pois é, ela vinha de lá e diz o texto que ela era uma mulher temente a Deus. Isto é, ela era uma gentia, porém ela cria no Deus de Israel, o nosso Deus. Por isso que, descrita
nesse texto por Paulo, ela é descrita como uma mulher temente a Deus. E quem era Lídia, irmãos? Ela era uma mulher bem-sucedida. E eu vou lhe explicar por quê. Porque ela era vendedora de tecidos de cores entre o vermelho e o roxo, que o texto descreve como tecidos de púrpura. E esse tecido, meus irmãos, na verdade, essas cores eram as mais caras que tinham na época. O comum era o bege, o comum era o linho, o branco, até mesmo o azul, porque o azul já era um pouco mais caro, mas o vermelho, o púrpura, o roxo era mais cara. Por quê? Ela era extraída, o tecido obviamente era tingido, de um molusco chamado murex. Eu conheci isso na nossa viagem, certo? O molusco estava ali, obviamente, já morto, já só apenas para nós conhecermos, e centenas, às vezes milhares desses bichinhos eram necessários para atingir as peças de roupa. Ou seja, era um tecido extremamente caro e essa mulher era uma comerciante desse tecido. Bem, mas aí acontece, amados, o mais importante, no final do versículo 14. Dessa conversa com as mulheres, aonde com certeza Paulo e os demais introduziram a razão pela qual haviam ido até aquela cidade de Filipos e começaram a compartilhar o evangelho, diz o texto, o Senhor abriu o coração, no caso de Lídia, para entender a mensagem de Paulo, final do versículo 14. Esta, meus irmãos, é a necessidade do coração humano, escravizado pelo pecado e em completa cegueira espiritual. Qual a necessidade? Que o próprio Deus abra os olhos e, usando as palavras de Paulo em Coríntios, capítulo 4, resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. A descrição do ser humano, a parte de Deus, ela não é muito otimista. Ele está morto em delitos e pecados. Ele é escravo do pecado. Isso aqui é Efésios 2, isso aqui é João 8. Ele está cego. Isso é 2 Coríntios capítulo 4. Morto, escravo e cego. Como que alguém que está morto, como que alguém que é escravo e como alguém que está cego pode buscar a Deus? Não há como. Portanto, a descrição de Lucas no versículo 14 é perfeita. O Senhor abriu o coração para que ela entendesse a mensagem que ouvia da parte de Paulo. Do começo ao final, nós estamos num estado miserável e perdido sem Deus, sem Cristo. Eu e você necessitamos que o Senhor estenda a sua mão e nos arranque de onde nós estamos pela sua maravilhosa e irresistível graça. Lídia, nesse dia, foi alcançada pela graça irresistível do nosso Senhor Jesus. Agora, o que esse texto nos traz, irmãos, de mais interessante para a nossa vida e para a aplicação? Perceba que Lídia está ali em Filipos, na Macedônia, mas o texto diz que ela é de Tiatira, aonde? Na Ásia. Se você está entendendo, está acompanhando a nossa pregação, você vai lembrar agora que era exatamente para essa direção que Paulo queria ir antes de ser impedido pelo próprio Deus. Era exatamente para a Ásia que ele queria ir. Mas é na Europa, na Macedônia, que essa mulher é alcançada. Lembra? Pessoas sendo deslocadas para que Deus cumpra o seu propósito. Eu fico pensando, meus irmãos, quando Paulo ali à beira daquele rio começa a conversar com essas mulheres, Lídia aceita o evangelho e antes dela aceitar ou depois, ele toma conhecimento que ela é, na verdade, do mesmo lugar aonde ele queria ir. Talvez fez parte da conversa. Você é de onde? Eu sou de Éfeso. E você? Eu sou de Tiatira, na Ásia Menor. Aí Paulo ficou assim, dado uma olhadinha para o céu, a respeito do bom humor que o nosso Deus tem. Filipos era absolutamente lotado de homens e mulheres. Deus podia ter alcançado, irmãos, qualquer outra pessoa em Filipos que ele soberanamente assim determinasse. Mas ele, meus irmãos, para mostrar ao apóstolo, viu? Eu estou no controle de tudo. Ele traz ao conhecimento dele, da sua equipe, e à conversão ao evangelho, uma mulher da mesma direção, da mesma região que ele antes havia desejado ir para pregar o evangelho. Meus amados, nunca duvide do que Deus está fazendo. Deus sempre é o melhor planejador, o melhor estrategista, o melhor executor do que eu e você jamais seremos. Mesmo quando tudo parecer muito difícil,
de entender ou até de aceitar. Cabe a nós nos sujeitarmos ao nosso Deus e compreendermos que Ele está fazendo mais do que nós podemos pedir ou pensar, segundo o seu poder que em nós habita. Nunca esqueça, meus irmãos, que apesar do nosso papel na proclamação do Evangelho, como Deus abriu o coração de Lídia aqui, cabe a Ele o papel real e principal daquilo que está acontecendo. Nós somos substituíveis. Participar da pregação do Evangelho e de alcançar a vida de alguém, tal como Paulo e seus companheiros nesta passagem, ou tal como nos nossos dias, é um tremendo e inenarrável privilégio. É uma honra a mim e a você sermos instrumentos de proclamação da palavra de Deus. E o mais interessante, meus irmãos, é que eu e você dificilmente abriríamos mão de muitas das honrarias que existem por aí. Não é verdade? Se você recebesse um convite para conhecer o presidente da República, você pode até não ter votado nele. Eu iria conhecer até a anterior presidente da República se eu recebesse o convite. Pois não, é um privilégio, é uma honra. Ou participar de uma reunião na ONU. Olha que eu discordo de um monte de coisa que a ONU faz. Mas é uma honraria, eu iria com certeza. Ou talvez encontrar aquele que é o seu, entre aspas, né, ídolo do esporte, ou da sétima arte, do cinema, ou o que quer que seja. É um referencial, é uma honraria, com absoluta certeza. Ou talvez encontrar a pessoa que você admira na sua área profissional. Você recebe um convite. Alguém que já chegou bem longe na sua área profissional, percebeu o seu trabalho e manda aquele convite dourado, com aquelas letras difíceis de desenhar e tal. Ao excelentíssimo senhor, fulano de tal. E você diz, não acredito. O que você vai dizer? Você vai desprezar aquele convite? Eu não desprezaria. A nós foi dado um privilégio muito maior. De sermos arautos, proclamadores da mensagem que muda vidas e tira as pessoas das trevas para a luz, da morte para a vida, do reino do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus e todas essas metáforas que você bem conhece na palavra de Deus. Esse, amados, é o nosso privilégio, a nossa honra, a qual não merecíamos. Mas Deus tem assim estendido. E Ele usa, meus amados, às vezes as situações mais espontâneas da vida, como agora na vida de Lídia, para assim realizar o seu propósito. Irmãos, como nós temos aproveitado os acasos que não são acasos da nossa vida. As conversas despretensiosas no Uber. As conversas despretensiosas nas filas. Porque você sabe que fila é o esporte do brasileiro, né? Se você não enfrentar umas 3 filas por semana, você é um privilegiado também. E às vezes nós conversamos de tudo, reclamamos de tudo. Aproveitamos aquela hora de fila, 1 hora, 60 minutos, para falar mal da prefeita, do governador, do presidente, do Congresso. Daqui a pouco acabou, vamos falar mal do presidente de outros países também. Mas não aproveitamos para entabular uma conversa onde possamos conversar sobre o Evangelho. Ah, pastor, mas eu não conheço as pessoas. Deixa eu dar uma novidade para você. Paulo não conhecia as mulheres do texto e Lídia. Paulo nunca havia visto mais gordo, mais magro, nunca. Ele havia chegado há dias ali, irmãos. Quer ver eu piorar para você? Jesus, pelo menos de forma humana, não conhecia a mulher samaritana em João capítulo 4. Sim, como Deus encarnado, Ele conhece absolutamente todo mundo que já nasceu, que ia nascer, enfim. Meu ponto aqui é que isso não impede que Ele comece uma conversa e você conhece o que acontece em João capítulo 4. Eu acredito que ele não conhecia em João capítulo 3 também Nicodemos, não havia sido apresentado. Situações espontâneas são propícias à proclamação do Evangelho, porque Deus está no controle de todas as coisas. Você não sabe, meus irmãos, por que você pegou exatamente aquele táxi. Por que você entrou naquela fila e não em outra? Porque isto ou aquilo aconteceu e Deus em tudo está agindo para a nossa bênção, é claro, mas para abençoar outras vidas principalmente. Pois bem, o texto termina, meus amados, com ela sendo batizada. E uma prova dessa transformação na vida de Lídia é que ela já abre a sua casa, provavelmente uma casa razoável,
porque era uma mulher de posse pelo seu ramo de trabalho, para receber ali a equipe ministerial. Até isso Deus está no controle. Paulo e seus companheiros não terão mais que se preocupar enquanto permanecerem em Filipos, porque Deus ainda consegue para eles hospedagem, alimentação, tudo que eles necessitavam. Mas, amados, o texto vai continuar e agora nós vamos para um outro episódio em Filipos na vida dos apóstolos. Algo não tão agradável como a conversa à beira do rio. Vamos começar, meus irmãos, no versículo 16 e caminhar até o versículo 24 e vemos o que Deus agora vai fazer de surpresa em Filipos na vida dos seus apóstolos. Amém? Vamos juntos? Diz assim a palavra do Senhor. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e eles anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: esses homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas Desculpe, irmãos, até o versículo 24, me empolguei no texto. De qualquer maneira, amados, na continuação, o cenário muda completamente. Em segundo lugar, hoje, a palavra de Deus nos ensina: a proclamação do Evangelho pode gerar situações difíceis de serem enfrentadas. A proclamação do Evangelho pode gerar situações difíceis de serem enfrentadas. Depois, amados, do cenário agradável e abençoado da primeira parte do nosso texto, algum tempo se passa. Não sabemos exatamente quanto, mas novamente indo, no verso 16, a um lugar de oração, Paulo e seus companheiros, e provavelmente já os irmãos alcançados desde então em Filipos, porque o trabalho já havia progredido, se deparam com uma escrava que fazia adivinhações. Perceba, amados, que ela não era uma mutante, ela não era uma paranormal, ela não era uma meta-humana que possuía poderes telepáticos por si mesma. Não é o caso aqui. Diz o texto que ela fazia essas adivinhações, ou supostas, através, diz o texto, de um espírito. Mas para deixar mais claro, isto é, através de um demônio. É importante nós lembrarmos, irmãos, que a Bíblia não ensina a existência de espíritos independentes ou inofensivos. A Bíblia ensina que há os anjos, há os demônios e há os espíritos humanos. Anjos não tomam posse de corpos humanos, nem vivos e nem mortos. Os espíritos humanos não se comunicam com os vivos. Na verdade, isto é proibido tacitamente nas Escrituras. Não existe comunicação com a vida após a morte. Isso é declarado na palavra de Deus em toda ela. E, finalmente, nós temos os demônios que, estes sim, em várias ocasiões, tomam os corpos de homens e de mulheres e até mesmo de animais, como nós vemos lá nos evangelhos, possuindo aquela vara de porcos, né? E precipitando-os no mar. Bem, o que acontece então com os espíritos humanos, irmãos? Quando alguém morre sem Cristo, quando alguém morre sem um conhecimento do Evangelho, que a palavra de Deus fala, eu não me referi se alguém morre não sendo batista, não sendo presbiteriano, ou metodista, ou assembleano, ou o que quer que seja. Quando alguém morre sem Cristo, a palavra de Deus diz que eles aguardam a ressurreição para o julgamento final. É o que diz a palavra de Deus. Não é agradável, não é bonito, não é feliz, não é alegre essa notícia, mas é o que a palavra de Deus coloca. Por outro lado,
Se alguém em vida conhece a Cristo, o que a palavra de Deus afirma é que eles estão hoje já na presença de Deus, aguardando a ressurreição dos mortos para a recompensa final. Isso é, assim, em resumo, sem muitos detalhes, aquilo que a palavra de Deus nos coloca. Portanto, é importante salientar que o texto está falando de um espírito, mas ele não está falando de um espírito humano ou de qualquer outro espírito do bem, ou da floresta, ou da natureza. Trata-se de um demônio. É importante destacar que Lucas também não está dizendo, meus irmãos, que essa escrava de fato podia predizer o futuro, mas que essa era a crença que as pessoas tinham quanto a ela. Porque, irmãos, demônios não podem prever o futuro. A frase utilizada no nosso texto, que ela tinha um espírito pelo qual predizia o futuro, na verdade é a tradução de uma expressão em grego que, se eu traduzir literalmente, significa o seguinte, preste atenção, um espírito, uma piton. Enigmático, né? Mas eu explico. O que acontece, meus irmãos? Este conceito retrata e volta até a cidade grega chamada Delfi. Essa cidade grega, eles criam que o deus Apolo, Deus com D minúsculo, porque não existe outro Deus a não ser o único Deus. Amém? Ótimo, estamos juntos. O Deus criado pela mitologia grega chamada Apolo havia incorporado uma cobra piton. E através dessa incorporação havia dado poder às sacerdotisas de Delfi para fazer adivinhações futuras. Então, quando Lucas escreve que essa mulher tinha um espírito, uma piton, para que nós possamos entender melhor, os tradutores da Bíblia para o português explicaram que o que esperavam dessa mulher é que fizesse adivinhações do futuro. Ok? Desculpe esse grande parênteses aqui, mas é importante destacar, meus irmãos, que não. Satanás não lê a sua mente, ele não adivinha o seu futuro, ele continua sendo apenas Satanás. Vivemos em uma cultura onde ou ele é completamente desprezado, ou ele é extremamente valorizado, mas a Bíblia traz um conhecimento equilibrado sobre quem é Satanás e os seus demônios, aos quais, inclusive, a palavra de Deus chama também de espíritos imundos. Pois bem, mas ela, diz o texto, estava proclamando o quê? Estes homens são servos do Deus Altíssimo, no versículo 16. E aí esses demônios, meus irmãos, que falavam isso através dela, gritavam e incomodavam Paulo e os demais, e diz que ele fez isso durante muitos dias e Paulo se indignou. E no verso 18, ordenou que o espírito saísse dela. E aí a coisa começa a ficar muito complicada. Porque essa jovem, diz o texto, trazia lucro para os seus donos. Trazia resultados para eles. Mas o mais interessante, meus irmãos, é que por que Paulo ficou indignado? Ela falou alguma mentira? Vamos ler novamente o que ela falava? Diz o texto, estes homens são servos do Deus Altíssimo. Confere? Confere. E esses homens lhes anunciam o caminho da salvação. Confere? Confere. Mas Paulo, você está chateado com o quê? Ela não mentiu. Contudo, meus irmãos, mesmo que ela falasse a verdade, tal e qual lá nos evangelhos, demônios falaram a verdade sobre o Senhor Jesus. Lembra disso? Jesus, Filho do Deus Altíssimo, tudo verdade. Já veio nos atormentar, também é verdade. Porque Satanás pode sim se preocupar com Jesus, porque ele veio sim os atormentar. Contudo, meus irmãos, não cabia bem ao ministério da palavra estar associado com o ministério de demônios. Para Paulo, e mais um motivo de nós, inclusive, o admirarmos, não justificava os fins através dos meios. Não justificava que se fizesse o que fosse. Não se justificava que alguém dissesse, não, ela é uma endemoniada, mas deixa, porque é boa propaganda. Não. Essa é uma péssima propaganda. Porque associava o ministério da palavra e a pregação do evangelho a uma mulher endemoniada e a ensino de demônios. E assim, portanto, Paulo fica indignado e não tolerava tal cenário. Muito bem. E aí agora, meus irmãos, como eu disse, o cenário muda completamente. A paz da beira do rio, da oração, da proclamação para aquelas mulheres, Lídia, agora tem uma reviravolta no versículo 19 a 24. Os donos da escrava, e que lucravam com ela, como eu disse, pegam a Paulo e a Silas apenas e os levam cativos. Por que será que eles não levaram os outros? Simples, porque Paulo e Silas eram judeus. Timóteo era meio gentil, pai era grego, e Lucas, pelo nome, provavelmente era gentil também. Então, sabendo que
eles não teriam muito sucesso contra esses dois outros homens, eles pegam apenas a Paulo e a Silas. E sabe por que, meus irmãos, eles pegam a Paulo e a Silas? Sabe por que eles dizem que esses homens judeus estão trazendo costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem participar? Porque algum tempo antes, o imperador Cláudio havia ordenado a todos os judeus que saíssem de Jerusalém. Mas hoje estou trocando as palavras. Saíssem de Roma. Ou seja, havia uma onda daquilo que hoje nós chamamos de antissemitismo, varrendo o império. E aí Filipos, que aliás era uma cidade que em tudo tentava imitar a Roma, sabendo que o imperador algum tempo antes havia ordenado a todos os judeus saírem de Roma, agora pegam a Paulo e Silas e levam sem dar chance de explicação, sem haver um julgamento justo. E diz o texto que eles são açoitados, encarcerados, e diz o texto, presos no cárcere interior. Eles foram para a parte de segurança máxima. Grandes bandidos, né? Uma enorme ameaça que eles eram. Eles foram para onde estava o pessoal pesado, sem nenhuma chance de se explicar, sem nenhuma chance de fazer absolutamente nada. E aí, ali eles estão, diz o texto, presos até mesmo pelos pés em um tronco. A proclamação do Evangelho pode gerar essas situações difíceis de serem enfrentadas. É claro, meus irmãos, no Brasil, feliz ou infelizmente, dificilmente eu e você vamos enfrentar isso. O Estado democrático de direito impede que alguém seja preso apenas porque está pregando o Evangelho. Contudo, Satanás, que pode ser Satanás, mas burro ele não é, tem outras estratégias pelas quais dificultar e perseguir a igreja nos dias de hoje. Mas percebam, meus irmãos, que o que mais me chama a atenção nesse texto é aquilo que o texto não fala a respeito da atitude de Paulo. Olha esse tipo de pensamento. Senhor, aqui estou eu te obedecendo. Aqui estou eu atendi aquela visão que o Senhor me deu e vim para a Macedônia. Eu convenci inclusive a Silas a vir comigo. Olha agora onde eu estou. Nenhum desses pensamentos você vê sendo retratado como algo que Paulo diz nesse texto. Pastor, mas o senhor está lendo a mente de Paulo? Não, eu sei o que está escrito no versículo 25. Paulo e Silas são presos, meus irmãos, e não há murmuração, não há questionamento. A obediência os tinha levado ao sofrimento. Algum tempo atrás, eu não sei se ele tem o costume de acompanhar as nossas mensagens, mas um dos nossos missionários pediu um tempo no telefone comigo. Compartilhei alguns dias aí com os irmãos. Ele está lá isolado, sozinho, um rapaz relativamente jovem, com a família jovem, pai há pouco tempo, e passando diversas situações, inclusive uma das coisas que parece simples, mas com uma criança engatinhando, uma casa infestada de escorpiões. E aí uma dificuldade e outra e mais uma coisa. Isso tudo eu soube, obviamente, durante o telefonema e entendi por que ele queria aquele telefonema. E sabe, meus irmãos, o que eu fiquei pensando é, ou pelo menos na minha mente orando, Senhor, não deixa o meu irmão desanimar. Não deixa o meu irmão desistir, porque eu tenho certeza que o nosso Deus não levou aquele nosso irmão até aquela localidade para trabalhar para ele por engano. E as dificuldades que ele está enfrentando, irmãos, naquele campo missionário, dificuldades inclusive com o próprio povo, dentro do Brasil, são com certeza instrumentos e coisas que Satanás gostaria muito que ele desistisse e voltasse para sua casa. Que voltasse para perto da sua família. E aí nós conversamos ali durante bastante tempo. E choramos juntos e oramos juntos. Mas eu fiquei pensando depois, como nós somos acomodados com o nosso conforto. Como nós somos acomodados e diante da mínima dificuldade, o dia hoje foi duro demais. Não vou no culto de oração. Achou que eu ia deixar passar, né? O dia foi difícil demais. Eu não vou no grupo de vida. Eu já convidei essa pessoa 5, 6, 7 vezes para ouvir a palavra de Deus. Não quero mais. Das mínimas dificuldades, nós abandonamos. O que faríamos nós se nossa filhinha, que não anda ainda gateando, corresse o risco o tempo todo de encarar um escorpião dentro da sua própria casa?
Você ficaria no campo? Sabe o que acontece, meus irmãos? Nós nos achamos, às vezes, grandes campeões, mas muitas vezes nós não passamos nem do dente de leite. Dente de leite são as criancinhas que jogam bola. Não, pastor, no mínimo eu estou no sub-20. Será? Será que nós estamos preparados, irmãos, para encarar escorpiões andando pela nossa casa por causa do Evangelho? Pessoas falando nas nossas costas, na vila próxima, sem termos feito absolutamente nada de errado, por causa do Evangelho. Situações difíceis vão acontecer, vão surgir. E Deus, meus irmãos, está preparando algo tremendo. Você conhece o capítulo 16, eu tenho certeza, que vai fazer em Filipos. Nós conhecemos a história, nós podemos viajar 20 anos no futuro e ouvir Paulo dizendo assim: eu tenho grande amor por vocês, filipenses. Eu fico pensando, meus irmãos, 20 anos no futuro, Paulo naquela prisão, outra prisão, e alguém pergunta para ele: quando você passou por esse pessoal aí, lá em Filipos, você passaria por tudo aquilo de novo? Tenho absoluta certeza que ele diria, especialmente conhecendo agora no futuro: sim. Porque eu estou vendo o fruto daquilo que Deus me fez passar naquela cidade lá em Filipos. E aqui estão eles, meus irmãos, presos como inimigos públicos de alta periculosidade, no cárcere de segurança máxima, presos pelos pés, como se apresentassem grande perigo para a sociedade. Mas Deus está ainda no controle. E o nosso texto continua, meus irmãos, mostrando exatamente isso. Nos versículos 25 até o final, a palavra de Deus nos vai nos ensinar exatamente o quanto Deus está no controle. Vamos lá, queridos. Diz assim a palavra do Senhor: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembaiou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os da sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram seus soldados ao carcereiro com esta ordem: solte estes homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertados. Agora podem sair, vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal, e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não! Venham eles mesmos e nos libertem. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram. E então partiram. Em terceiro e último lugar, meus irmãos, situações difíceis estão no controle de Deus para promover o que não podemos antecipar. Situações difíceis estão no controle de Deus para promover aquilo que eu e você, que nós não podemos antecipar. Deus está ainda no controle. Absolutamente nada mudou daquilo que Ele está realizando na sua obra. A cena inicial do nosso trecho final aqui é algo difícil de descrever. É algo que com certeza
causava surpresa a qualquer pessoa que estava naquele cárcere, naquela prisão, naquele dia. Ela traz, essa cena, um tremendo paradoxo. Nós temos uma masmorra, um lugar que, em 100 casos, alguém diria que é um lugar de tristeza, de sofrimento, de desespero, um lugar de morte. Contudo, no verso 26, irmãos, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Na verdade, verso 25. Oravam e cantavam hinos a Deus. Quando Paulo, meus irmãos, está, como eu disse, no final deste livro de Atos, em outra prisão, escrevendo exatamente aos irmãos de Filipos, aos filipenses, Paulo escreveria em Filipenses 4:4: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Meus irmãos, anos depois, quando os irmãos de Filipos leram essas palavras, com certeza eles disseram, esse aqui não está falando da boca para fora. Porque nós sabemos o que ele passou na nossa cidade e como ele e o nosso irmão Silas, também chamado de Silvano, se comportaram. Quando ele fala sobre alegrar-se no Senhor, esse aqui sabe do que está falando. Esse aqui está falando com sinceridade. O pregador Charles Haddon Spurgeon disse certa vez, qualquer tolo pode cantar durante o dia. É fácil cantar quando podemos ler as notas à luz do dia. É claro que ele não está falando, meus irmãos, literalmente à luz do dia, literalmente cantar ou nem as notas. Ele está falando da clareza quando nós entendemos tudo, quando nós vemos tudo. É fácil cantar. Mas o cantor habilidoso é aquele que pode cantar quando não há um raio de luz sequer para ler. Canções da noite vêm tão somente de Deus. Elas não estão no poder dos homens. É fácil, meus irmãos, nos alegrarmos quando nós entendemos tudo, concordamos com tudo, aceitamos tudo. É fácil cantarmos alegremente a Deus quando está tudo maravilhoso. Mas não está tudo maravilhoso no nosso texto. O cenário é tétrico. É desesperador. É possível que esses homens, nós sabemos que não, porque conhecemos o texto, não saíssem daquele cárcere com vida. Mas a confiança de Paulo e Silas era tão grande que a atitude deles contrastava com aquilo que as circunstâncias diziam. Paulo e Silas, então, meus irmãos, oravam e cantavam para Deus. Mas eles cumpriam um outro propósito também. Eles estavam sendo proclamadores, eles estavam sendo testemunhas. Diz o texto que os demais presos também os ouviam enquanto eles oravam e principalmente enquanto eles cantavam. Ou seja, a palavra de Deus estava sendo pregada. Eu me lembro, meus irmãos, de uma história que eu ouvi há muitos e muitos anos atrás. Se não me engano, foi até na minha adolescência, de uma irmã presa em um país na antiga cortina de ferro, ou seja, nos países comunistas, antes da queda do comunismo, Muro de Berlim, etc., na década de 80. E essa irmã, meus irmãos, foi presa e foi dita para ela, você nunca sairá daqui. E ela foi para uma prisão de mulheres suja, pútrida, fedida, horrível. A cela era um lugar pronto para se pegar uma doença ou algo assim. E ela procurou a sua carcereira e perguntou, eu nunca vou sair daqui, mas eu poderia ter acesso a um balde e um escovão e um pouco de sabão? E ela falou, sim, você quer trabalhar de graça? Tudo bem. E ela começou a esfregar as paredes da sua cela e outras detentas, outras presas estavam ali. Enquanto ela fazia isso, ela cantava e ela começava a dizer, desta maneira, Jesus limpou o meu coração. E cela após cela, porque quando ela terminou a sua cela, ela pediu à carcereira, eu posso limpar a cela das outras presas? E cela após cela, ela foi testemunhando do Evangelho e vidas e mais vidas foram se convertendo na prisão toda. Isso me lembra, meus irmãos, a palavra que o próprio Paulo iria escrever a Timóteo. Não mais na prisão que eu mencionei no final do livro de Atos, mas na prisão da qual ele sairia apenas para ser decapitado e perder a sua vida. Em 2 Timóteo capítulo 2, Paulo escreve, lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro, e até estou preso como criminoso. Contudo,
A palavra de Deus não está presa. Paulo ficou na história, Paulo perdeu sua cabeça. E cá estou eu e você hoje lendo sobre a vida dele, sobre o ministério dele, sobre o ensino dele. A palavra de Deus continua não estando presa. Meus amados, muitos anos depois da nossa morte, o mesmo evangelho que estamos pregando hoje à noite nesta igreja será continuamente pregado até a volta de Cristo, porque a palavra de Deus continua não estando presa. No verso 26, diante daquela reunião de louvor e adoração, que colocaria em vergonha esses louvorzões que começou no meio evangelho desde a década de 80, onde se pula para Jesus, onde se faz cambalhota para Jesus, nessa verdadeira reunião de adoração, um livramento sobrenatural acontece, diz o texto, por meio de um terremoto. Tudo que prendia alguém é destrancado ou destruído. O alicerce da cadeia, as portas, até mesmo os troncos que prendiam a Paulo, Silas e provavelmente outros que estavam ali. Todos os presos estão livres. Isso, diz o texto, meus irmãos, causou, versículo 27 e 28, com que o carcereiro, que provavelmente morava anexo à prisão, quisesse tirar a própria vida, porque agora ele seria responsabilizado pela fuga dos presos. Segundo a lei romana, se os presos fugissem e ele não fosse achado inocente, ele pagaria no lugar dos presos. E como ali com certeza havia presos de pena capital, morte, ele perderia a própria vida. Mas diz o texto, meus irmãos, que ele é impedido por Paulo com o anúncio de um outro milagre ainda maior do que o terremoto, na minha opinião. Os presos não fugiram. Eu tenho certeza, meus irmãos, que se eu pegar um tanque de guerra, uma reta escavadeira e quebrar aqui a muralha da penitenciária agrícola de Roraima, eu não preciso nem convidar. Vai ter uma manada de gente passando. Vão parar nem para me agradecer. Vou ficar ali com a reta escavadeira e preso no lugar deles, é claro. Mas um milagre muito maior acontece nesse texto, porque, diz Paulo para o carcereiro, estamos todos aqui. O texto continua, meus irmãos, e ele pergunta a Paulo e Silas sobre o que fazer agora. Como eu farei para ser salvo? Versículo 28 e 30, ele faz essa pergunta de maneira genuína, porque com certeza ele havia ouvido a história da escrava adivinha que havia sido libertada por Paulo e Silas. Ele havia ouvido aquilo que a escrava dizia sobre Paulo e Silas. Estes homens anunciam o caminho da salvação. Ele havia presenciado o terremoto, ouvido pelo menos. E tudo isso junto, meus irmãos, na cabeça deste homem, olha para Paulo e Silas e diz: vocês têm algo com certeza que eu preciso. Vocês têm uma salvação que eu preciso. Alguns acham, inclusive, que ele pensava apenas na sua salvação física. Mas o que Paulo e Silas podia fazer sobre a sua salvação física? Absolutamente nada. E ele é levado, provavelmente pelo Espírito Santo, a fazer esse questionamento a Paulo e a Silas. E é interessante, meus irmãos, que sem esperar nada, no versículo 31, Paulo é direto: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e a sua casa. Paulo não vira para esse homem e diz: vire um frequentador da igreja que eu acabei de plantar. Paulo não vira para esse homem e diz: obedeça essas regrinhas que eu criei aqui para a igreja que eu estou plantando. Paulo fala aquilo que deve ser a minha e a sua mensagem hoje e em todos os dias da nossa vida. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Eu concordo que essa é uma mensagem bem pequena, que precisa de explicação, porque é exatamente isso que Paulo e Silas fazem no versículo 32. Diz o texto que eles começam a explicar a este homem sobre a palavra de Deus, a ele e a todos os da sua casa. Paulo e Silas deram aquela primeira informação: creia. Mas agora deixa eu lhe mostrar quem é Jesus e por que você pode e precisa crer nele. E aí diz o texto, meus irmãos, que eles começam a crer. Eles começam a se entregar na família deste homem. Nós não sabemos qual o tamanho da família, não sabemos a faixa etária, mas de uma maneira genérica o texto diz que todos se renderam à palavra de Deus. Todos os seus, inclusive, foram batizados. É importante salientar, meus irmãos, que quando o texto fala sobre todos,
Ele está se referindo a todos aqueles que poderiam preencher os critérios para a salvação e para o batismo. Então, por exemplo, tem alguns bebês que estão aqui, tão pequenos que não podem nem ir para a classe. Não importa quantas vezes você fale para ele, filhinho, do alto dos seus 6 meses de vida, creia no Senhor Jesus Cristo, porque ele não vai entender absolutamente nada. É a mesma coisa que você dizer para ele, filhinho, por favor, avisa a mamãe quando você for sujar as fraldas para eu poder me planejar. Não vai funcionar, porque ele tem 6 meses. Ele não compreende, ele não tem cognição para interagir com aquilo que você está falando. Portanto, meus irmãos, quando o texto fala sobre todos que aceitaram a palavra, está se referindo a todos aqueles que poderiam entender o Evangelho, e esses que entenderam o Evangelho podiam, portanto, ser batizados. De onde nós tiramos isso? Do próprio livro de Atos. Lá no capítulo 8, quando Filipe está evangelizando o eunuco etíope, lembra? Passamos por esse texto. E o eunuco pergunta, o que impede que eu seja batizado? Qual a resposta de Filipe? Eu leio para você. Você pode ser batizado se você crer de todo o coração. A fé é a condição sine qua non, indispensável, inquestionável e inegociável para o batismo. Nunca antes, mas sempre seguindo ao batismo. Para o tanto, é necessário que haja compreensão da mensagem que está sendo pregada. O fato é, meus irmãos, que a fé salvadora se manifesta nessa família toda. E ela é salva e ela é batizada. E uma prova, meus irmãos, da conversão dessa família é o que você encontra no versículo 36. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos da sua casa se alegrou. E antes disso, havia cuidado das feridas de Paulo e Silas. O carcereiro filipense aqui está passando por uma transformação. A transformação que só é possível no Evangelho. Cada um de nós aqui possui áreas na sua vida onde nós somos tal qual este homem do texto. Ele prendia vidas, mas ele mesmo era preso pelo pecado. E aqui ele é libertado pelo poder do Evangelho, pelo poder do Senhor Jesus. Mas aí, meus irmãos, o nosso texto termina de uma maneira bem curiosa. Vem uma notícia para que Paulo e Silas sejam libertados. O carcereiro, inclusive, fica alegre, dizendo, vocês podem ir em paz. Porém, Paulo diz, de jeito nenhum. Porque ele era cidadão romano também, e Silas também. E como cidadãos romanos, meus irmãos, eles não poderiam ser presos sem um julgamento justo, e eles nunca poderiam ser açoitados. E aí ele diz, olha, nos prenderam sem aquilo que temos direito. Venham eles, os magistrados, nos tirar daqui. Você deve estar pensando assim, mas Paulo fez isso por quê? Certa vingancinha? Eu creio que não. Paulo fez isso, meus irmãos, para agora estabelecer uma certa posição diante dos magistrados da cidade, para que os irmãos que haviam sido alcançados naquela cidade pudessem ser guardados, pudessem ser privilegiados, de certa forma, pela posição que agora Paulo teria diante dos magistrados. Toda vez que algum dos grupos dos cristãos fosse identificado, eles saberiam muito bem que era do grupo daqueles que nós havíamos feito algo errado com eles. Porque, meus irmãos, açoitar e aprisionar cidadãos romanos podia causar a esses magistrados que perdessem até mesmo a sua posição. E aí, ao eles ouvirem que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, diz o texto, ficam atemorizados. Vêm com as suas desculpas e pedem que eles saiam da cidade. Nosso texto termina com nossos irmãos voltando até a casa de Lídia, encontrando os outros irmãos em Cristo e ali tendo um momento de comunhão e finalmente saindo da cidade. Eu pergunto, meus irmãos, para terminar. Paulo não sabia o que lhe aguardava, mas ele confiou em Deus. Paulo não sabia o que lhe aguardava quando agora ele é preso, mas ele confiou em Deus. Ele confiou, meus irmãos, que o Senhor estava no controle e iria promover algo tremendo. Eu fico pensando naquele primeiro momento, no primeiro versículo 25, quando eles estavam apenas presos. O que passava na mente desses homens? O que passava na cabeça deles sobre o que vai acontecer agora? E aí nós vamos para o final do nosso texto, enquanto eles olhavam para trás. Talvez eu e você pudéssemos chegar perto de Paulo e Silas e perguntar, valeu a pena ser açoitado? Paulo e Silas olharia para mim e você
apontaria para a família do carcereiro, apontaria provavelmente para outras vidas que ficaram lá no cárcere e diria: valeu a pena. Meus irmãos, nós vamos enfrentar coisas que nós não estamos esperando. Nós vamos enfrentar coisas que nós não sabíamos o que Deus iria fazer. Muitas dessas coisas vão nos incomodar profundamente. Mas nós precisamos ter a certeza e a consciência que o nosso Deus está no controle de todas as circunstâncias da nossa vida, não para que nós tenhamos uma vida confortável, mas para que Ele seja glorificado e o Evangelho progrida como Ele tem planejado. Esse é o objetivo de Deus nas nossas vidas. Quando nós achamos que estamos servindo a Deus para o nosso próprio conforto, é aí que nós vamos nos frustrando vez após vez. Porque nós não temos o orçamento que gostaríamos, a saúde que desejaríamos, não conquistamos os sonhos que tínhamos planejado e assim por diante. Será que nós estamos perseguindo, irmãos, nas palavras de Eclesiastes, apenas vaidade? Estamos vivendo abaixo do sol? Estamos vivendo diante de apenas aquilo que está aos nossos olhos e não conseguimos perceber? Porque para mim esse era o grande trunfo dos homens do nosso texto. Que Deus está agindo acima das nossas circunstâncias. Realmente não tão interessado ou centrado no nosso conforto e naquilo que nós gostamos, mas sim em realizar através de nós o seu bom propósito e, no caso, alcançar vidas para a glória do seu próprio nome. Que privilégio maior nós poderíamos ter do que sermos instrumentos através da nossa proclamação ou através da dificuldade da nossa vida, tanto faz, para que outros possam conhecer o Senhor. Meu querido, se você tem buscado numa igreja evangélica ouvir uma música e uma mensagem e um culto que tragam conforto, alegria e coloque você para cima, essa não é o tipo de igreja e nem a mensagem da palavra de Deus. Tudo nela é para a glória de Deus. É para o propósito do Senhor. E muitas vezes isso significa que nós não seremos satisfeitos, não seremos atendidos. Mas em cumprir a vontade de Deus está a verdadeira felicidade. Sabe por que eu sei? Porque há quase 2000 anos atrás, meus irmãos em Cristo estavam presos pelos pés e louvavam a Deus. Senhor, ajuda-nos a não apenas admirarmos o que acontece nesse texto, mas questionarmos a nós mesmos. Tenho vivido para a Tua glória. Tenho vivido para a proclamação do Evangelho. Tenho vivido para satisfazer a Tua vontade. Ou eu vivo apenas para cumprir tabela na vida cristã? Participar dos cultos ou dos ministérios como eu participaria de um clube ou de uma associação? Tenho realmente vivido para entender a Tua vontade, executar a Tua vontade, mesmo que ela não seja confortável para mim? Traz a nós, ó Deus, a compreensão de que a Tua boa, perfeita e agradável vontade é boa, perfeita e agradável para Ti, não para nós. Porque apesar, ó Deus, de tudo isso, que vida maravilhosa o Senhor tem nos dado. Como somos abençoados. Portanto, que nós possamos desejar de verdade viver para o Deus que tanto tem nos dado. E para que Ele seja conhecido pelos homens. Para que Ele seja crido e temido pelos homens. Muito obrigado, Deus, pelo exemplo dos Teus servos do passado, pelo ensino da Tua palavra. É o que oramos no nome de Jesus. Amém e amém.